essa perguntinha que não quer calar. Essa também é de uma criança. A letrinha dela aqui, escrita de lápis. Você já namorou? Sim ou não? Ainda tá com quadradinho para eu marcar o xizinho. Muito fofo. Eu sou a irmã Valéria, apóstola do Sagrado Coração de Jesus, e a gente perguntou um pouquinho para alguns jovens, para algumas crianças e também para alguns adultos, o que eles têm curiosidade de saber sobre a nossa vida religiosa. Talvez essa seja também uma das suas dúvidas. Eu não li as perguntas antes e a gente vai agora descobrir aqui o que é que eles mandaram para a gente. Vamos lá? Vamos abrir aqui então o nosso baúzinho com as nossas perguntinhas para a gente ver então quais são essas dúvidas que se tem sobre a vida religiosa. A primeira, acho que eu vou pegar lá embaixo. Ok. Vocês podem passar o tempo livre jogando jogos? Essa é uma pergunta bem interessante, né? A gente pode usar o nosso tempo livre fazendo coisas que a gente gosta, mas na maioria das vezes, as irmãs, nós irmãs, preferimos gastar o nosso tempo livre com coisas diferenciadas. Mas talvez alguma pode sim, né, preferir jogos. Mas em geral a gente gosta de passar o nosso tempo livre vendo bons filmes. Às vezes nós temos também no nosso tempo livre uma programação em que a gente tem um passeio, como a gente diz, comunitário. A gente também pode gastar o nosso tempo livre lendo um livro de espiritualidade ou aproveitando um pouquinho a mais para fazer a nossa oração pessoal. Porque afinal nós temos os nossos horários de oração, mas a gente gosta de ter um pouquinho de tempo extra para aprofundar nossa experiência com o Senhor. Então, primeira respondida. Vamos para a segunda. Agora aqui é uma criança, pela letrinha. Você não tem vontade de viajar? Então, eu acho que essa aqui não vai fazer muito sentido. Uma criança pergunta se a gente tem vontade de viajar. Algumas irmãs, conforme o seu trabalho, elas têm vontade de não viajar mais porque elas viajam bastante. Mas, algumas vezes, a gente tem vontade de viajar, assim, para conhecer lugares diferentes, para fazer, sobretudo, experiências de peregrinação. Eu, pessoalmente, tenho muita vontade de ir à Terra Santa, né? E agora até foi dado a oportunidade, mas com a guerra a gente, né, acabou recuando e agora vamos ver como é que vai ficar. Mas enfim, algumas viagens são possíveis e outras não. Assim como na vida de qualquer pessoa normal, né? Várias pessoas têm sonhos de viajar, de conhecer lugares diferentes e às vezes elas não podem. Às vezes elas não podem por compromissos de trabalho, às vezes elas não podem por questões financeiras, afinal, viagens também, elas são caras, né? O nosso instituto, ele até oferece algumas oportunidades de peregrinação, mas isso não significa que a gente vai fazer todas as viagens que a gente acha bonito na internet, por exemplo. E isso é importante, a gente fazer essa reflexão a respeito dessa possibilidade de viajar ou outras coisas também que a gente poderia querer fazer, outros lugares que a gente poderia querer visitar, na perspectiva daquilo que é adequado para aquilo que nós assumimos dentro da nossa vida religiosa, dentro daquilo que é o nosso voto de pobreza, dentro daquilo também que é a nossa comunhão com as pessoas que de fato não podem estar fazendo tantas coisas que gostariam, né?
ou por razões financeiras, né, por serem pobres, por estarem doentes, por ter que trabalhar, por estarem cuidando de um doente. Principalmente nós apóstolas que temos o carisma da reparação, essa é uma dimensão bastante importante para nós, né? Quantas coisas, quantas pessoas queriam fazer e não podem, né? Mas resta a muitas de nós sermos agradecidas pelas experiências que nós podemos fazer de peregrinação e também de missão. Eu pessoalmente viajei bastante, né, em missão e sou muito agradecida pelas pessoas que eu conheci, pelos lugares que eu visitei e por aquilo que eu aprendi. Vamos para a próxima? Deixa eu ver aqui se eu acho uma... Ah, essa daqui tá grandona. Essa daqui acho que veio de um jovem. Antes de descobrir o chamado, teve vontade de formar uma família? E como soube que era essa a sua vocação? Olha, quando eu descobri a minha vocação, eu tinha 13 anos praticamente, 13 para 14 anos. Eu até tinha chegado a pensar na possibilidade de formar uma família, mas eu ainda era muito novinha, muito jovenzinha, né? Mas a princípio eu tinha a ideia de me casar depois que terminasse a faculdade, né? E talvez ter 2 filhos, assim como a minha mãe também tinha 2 filhos, né? Mas eu não cheguei a construir isso como um projeto de vida sério, porque eu encontrei as irmãs muito cedo. E ao encontrar as irmãs, eu já senti que aquilo correspondia a um anseio que eu tinha muito forte, porque eu acompanhava a minha tia nas várias pastorais que ela frequentava na comunidade, e uma das coisas que eu gostava demais era de alguns cursos bíblicos que eram oferecidos na minha paróquia. E, sobretudo, tinha eu acho que a pessoa que ia com mais frequência lá, que tinha disponibilidade, não me lembro bem, era especialista em Paulo, porque de vez em quando tinha cursos das cartas de Paulo, da vida de Paulo, das viagens de Paulo, e eu ficava encantada com aquele mapa, né, que traçava as viagens de Paulo, por todo o Oriente Médio, vindo até Roma e tudo mais. E eu ficava imaginando, assim, o anseio, né, não só na vontade de viajar, mas também naquele anseio de anunciar Jesus que Paulo tinha, naquele ímpeto, aquela coragem que ele tinha de sacrificar tanto, porque as viagens dele nas narrativas, né, elas vão contar. Teve lugares em que ele entrou em conflito com as autoridades, ele foi preso, ele foi açoitado. Outra vez, viajando, ele naufragou, ficou à deriva no mar, achou que ia morrer, né? Então, assim, era muito sacrificado, né? Até porque as viagens dele, elas não eram feitas assim como nós hoje, né, de avião, de supercarros, né? Eram a cavalo, era a pé, era uma terra árida, desértica, então era muito sacrificado. E tudo aquilo ele vivia de uma forma assim tranquila, vamos dizer, porque ele estava extremamente motivado em anunciar Jesus. Então, quando eu vi as irmãs Paulo era apóstolo, né? E aí as irmãs apóstolas, né? Eu logo me identifiquei, e a gente até tinha um lema que a gente usava muito no período que eu conhecia as irmãs, que era apóstolas como os apóstolos. Então eu imediatamente me identifiquei com aquilo. Então ali eu já vi que eu poderia dar esse passo. E vi que a vida religiosa era uma possibilidade de eu ir além naquele desejo que suscitava em mim ao ouvir as histórias de Paulo. Então foi assim que eu descobri a minha vocação. Próxima pergunta, vamos ver agora. Algumas eu sei que vieram de jovens, porque elas estão digitadas, porque elas foram escritas num formulário, né, online. E outras das crianças, como essa aqui, muito fofa, vocês não podem ver, mas a letrinha das crianças de lápis, bem fofa. Por que você seguiu a vida religiosa? É a pergunta. Eu já iniciei um pouquinho a resposta, né, dessa na pergunta anterior a respeito do exemplo de Paulo, mas acho que dá para complementar também, né, que depois que eu vi essa possibilidade de algo mais na vida religiosa, eu entrei então com as irmãs
E daí eu fui confirmando a minha vocação no convívio com as irmãs. Então, assim, até é interessante pensar que não existe aquele momento mágico em que diz agora eu vou ser freira e essa é a minha vocação. Talvez algumas pessoas tenham algumas experiências mais marcantes, mais fortes, mas a gente vai confirmando dia a dia essa experiência, né? Inclusive, eu tive uma formadora no postulado que ela dizia: quem não casa todo dia, dia nenhum vive casado, né? Dizendo que as nossas opções de vida, elas precisam ser confirmadas, elas precisam ser atualizadas, né? Em cada dia, em cada momento da vida, de forma diferente. Então, no convívio com as irmãs, eu fui confirmando a minha opção, né? Porque eu fui vendo que realmente havia possibilidades daquele algo mais que eu buscava, e que eu encontrava no exemplo de Paulo, e que se concretizava nas missões que as irmãs realizavam. Além disso, toda a formação que as irmãs vão dando também, elas foram me ajudando no autoconhecimento, me ajudando a crescer também na minha capacidade de silenciar para ouvir a vontade de Deus e sempre sentir que Deus confirmava esse chamado. E por isso eu escolhi e venho escolhendo a cada dia essa opção e percebo que realmente foi Deus que me chamou e que eu posso responder a cada dia sendo fiel à vocação que Ele me deu, que é um presente e um dom precioso. Vamos para a próxima. Em algum momento já pensou em desistir? Quem não? Não seriamente. Acho que todo mundo tem momentos em que se sentiu um pouco desanimado naquilo que estava fazendo, às vezes o cansaço bate, né? Mas eu nunca pensei seriamente em desistir. Eu nunca consegui elaborar um outro projeto de vida, ver uma outra possibilidade fora da vida religiosa, né? Então, eu acho que eu posso dizer que eu nunca quis, de fato, desistir, né? A gente passa por momentos de dificuldade, por momentos difíceis, a gente repensa, e eu, em algum momento, repensei, afinal, o que eu estou fazendo aqui, se vale a pena, mas sempre nesses momentos eu confirmei, a partir daquela experiência primeira, de sentir o chamado de Deus no meu coração, que foi sendo confirmado a cada dia, sempre isso me motivou a dizer que vale a pena continuar e que é uma possibilidade de renovar a minha resposta, cada dificuldade encontrada. Vamos para a próxima. Essa perguntinha que não quer calar. Essa também é de uma criança. A letrinha dela aqui, escrita de lápis. Você já namorou? Sim ou não? Ainda tá com quadradinho para eu marcar o xizinho. Muito fofo. Então, como eu falei, eu entrei muito novinha. Eu não cheguei a namorar seriamente, né? Porque eu era bem adolescente. Mas, como é que eu vou dizer? A gente já tinha ali algum menino, né? Algum jovem, algum garoto na escola que chamava atenção, que a gente teve algum relacionamento, vamos dizer assim. Acho que agora eu fiquei com vergonha. Mas não foi um namoro sério, certo? Ok, vamos para a próxima, que é melhor. Uau! Se eu não tenho vontade de ter filhos? É uma ótima pergunta. Teve um momento da vida que eu pensei, poxa, como poderia ser legal a gente ter filhos, né? Mas como eu já disse antes, não é que foi assim uma possibilidade de um novo projeto de vida, mas pensar realmente em ser uma pessoa aberta à vida. Eu acho que foi um sinal de que eu era uma pessoa aberta à vida. E é muito importante isso na vida religiosa. Se você não está disposta, se você não está aberta a ser mãe, você não pode ser religiosa. Porque ser religiosa é justamente estar aberta à vida e se dispor a ser mãe de outras pessoas. Então, em muitos momentos, eu me senti muito mãe,
mãe espiritual, de muitos jovens que trabalhavam comigo. Eu tive a oportunidade de trabalhar bastante com jovens, né? Embora o nosso relacionamento também é um relacionamento assim de iguais, né? Não de mãe num sentido hierárquico, mas até porque eu também não sou tão velha. Mas em muitos momentos eu sentia pelas crianças também, eu trabalhei bastante com crianças e pelos jovens, pelos adolescentes, uma ternura materna. Então é muito bonito a possibilidade de viver essa dimensão de uma maternidade espiritual. Mesmo quando eu rezo por alguém, né, eu sinto um carinho de mãe como que reza pelo filho. Então eu me sinto também um pouco nessa dinâmica, né, de acolhendo as pessoas com esse cuidado materno, né, em muitos casos, em muitas ocasiões. Mais uma. Deixa eu ver se tem alguma de jovens aqui, tem mais de crianças. Uma de jovens aqui que está digitada. O que mais te encanta na vida religiosa? Muitas coisas. Mas acho que dá para começar pela possibilidade de ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Que essa é a raiz de todas as coisas. A missão também. Talvez num primeiro momento, até eu acho que a missão é que foi mais encantadora. Né? Como eu falei para vocês do testemunho de São Paulo e daquele meu ímpeto missionário, né? Aquele ardor. Mas eu acho que à medida que eu fui amadurecendo, né, hoje eu posso dizer que o mais encantador é a possibilidade de aprofundar sempre mais essa relação de intimidade com o Senhor, de tê-lo como esposo. A gente falava de mãe, né? E eu acho que o relacionamento que a gente vai aprofundando com o Senhor é justamente esse de esposo. E dizer esposo não é só uma classificação no sentido de masculino e feminino, ou simplesmente preencher um lugar né, que está faltando porque eu não me casei. Não. Se trata justamente de falar dessa relação de intimidade, né? De chegar e realmente conversar com o Senhor como se conversa com alguém que convive com você no dia a dia. Isso é o mais encantador. Viver realmente consciente dessa presença constante e saber que antes de escolher, eu fui escolhida por Ele para essa vida, para essa relação de intimidade. Né? E depois a missão. A missão é maravilhosa, porque a gente aprende muito e a gente se doa. E eu acredito que a gente foi feito para doação. Lá no início também da minha resposta vocacional, quando eu falava do exemplo de Paulo, tinha muito na minha mente a ideia da construção do reino, né? Construir o reino através da minha missão, do meu trabalho, que é pequeno, diante de tanto que tem que ser feito, diante da grandeza do amor de Deus, mas que é uma possibilidade, né? Que é algo que, mesmo eu sendo pequena, eu posso contribuir. Isso também é encantador, né? Além daquelas experiências pequenas, de ter feito a diferença na vida de alguém, né? De sentir o carinho das pessoas. Muitas vezes nas minhas viagens, eu chegava num lugar e só o fato de eu estar lá, uma irmã, de ter ido num lugar tão longe, aquelas pessoas se sentiam próximas de Deus por me terem ali, né? E isso também é encantador, é uma experiência maravilhosa, né? Você ser testemunha do amor de Deus. Vamos para a próxima. Outra. Quantas cores tem a minha roupa? Branca e preta. Então, eu posso usar essa roupa preta na minha congregação, né? Como eu já falei, das apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Nós temos, na verdade, 3 cores. Bem, a roupa branca, sempre com esses detalhezinhos da gola e aqui da abinha do véu preto, né? Tem também a possibilidade de usar toda a roupa branca com o véu preto, tá? Que tá meu véu, né? Ou o véu também pode ser branco. E as irmãs que estão em missões mais
em lugares mais quentes, que tem um probleminha mais com a questão climática, podem também usar uma roupa de cor bege, tá bom? Agora é importante pensar assim, talvez alguém já tenha visto outras irmãs de azul, de bege, de cinza, né? Enfim, outras de preto também, mas com um modelinho um pouquinho diferente. Os modelos de roupa e as cores, elas caracterizam as congregações diferentes. Muitas vezes, os fundadores escolheram em função da espiritualidade. Então, quem tem uma espiritualidade mariana, por exemplo, pode escolher uma roupa azul. Né? No caso da nossa fundadora, a roupa oficial que ela escolheu era a cor preta. E ela dizia que o preto era o símbolo do luto das coisas, para as coisas do mundo, né? Como que a gente dissesse. Claro que no período dela, ela pensava que era extremamente importante essa separação, né, da vida religiosa com o mundo, porque o estilo de vida mais de 100 anos atrás, né, era mais conventual, porém, mesmo pensando assim, ela colocou as irmãs a serviço da sociedade através da educação, do cuidado com as órfãos, com as idosas, né? Muito importante ver isso, que ao mesmo tempo que ela era fruto da cultura dela, Madre Clélia, né? Ela também conseguia ver além, né, dos muros do convento. Então, é muito importante. Mas a interpretação que ela deu era essa, né? De que as coisas do mundo, né? O poder, o luxo, o prazer, essas coisas que nos afastam de Deus, estivessem mortas para nós, que a gente assumisse a vida nova em Cristo. Tá? Então, por isso que a nossa roupinha é preta. O nosso hábito é o nome da nossa roupa, correto. Vamos lá para a próxima. Como você sabia que não estava indo pelo caminho errado? É uma ótima pergunta. Eu não sei se a gente sabe. Mas na verdade é assim. Bom, errado não era porque o caminho de Deus não pode ser o caminho errado, né? Também não era uma loteria. Eu nunca entrei, e eu acho que ninguém deveria entrar naquele eterno enquanto dure. Não é assim, né? Mas também a gente nunca tem absoluta certeza de que está fazendo o caminho certo. Não que a gente duvide da vocação da gente, mas tem sempre algo mais que Deus pede para a gente, na medida em que a gente vai amadurecendo no relacionamento com Ele e vai se comprometendo cada vez mais com a proposta do reino e com a própria vocação, né? Então, se eu estou no caminho certo, é sempre uma pergunta que deve ser feita, né? Porque também não basta vestir o hábito e morar no convento. A gente precisa assumir um projeto de santidade que tem que ser vivido em cada momento, em cada dia, né? Então, é perseverar. O Evangelho diz: "Per quem perseverar até o fim será salvo", né? Então, a gente nunca sabe se a gente está fazendo tudo certo, né? A gente sabe que a gente está na vocação certa, isso sim. Mas a gente vai descobrindo dia a dia o que é que Deus quer da gente para entender se a gente está seguindo do jeito certo o caminho certo, né? Porque às vezes eu posso também seguir o caminho certo do jeito errado, né? Às vezes eu posso não ser tão fiel, às vezes eu posso não levar tão a sério alguma norma, talvez eu possa não ser tão bom testemunho, né? Então, não basta só vestir o hábito e morar no convento. É preciso realmente estar comprometido com os valores do Evangelho e tentar encarná-lo a cada dia. E isso é um desafio para a vida inteira, porque o Senhor sempre pede mais. E sempre a gente pode dar mais, né? E outra coisa é a gente pensar a vocação, né, como um salto no escuro, né? A gente nunca sabe o que é que vai vir depois. De repente, uma missão mais desafiadora, de repente, uma convivência com alguém que também exige um pouco mais de virtude nosso, algo novo a aprender, né? Então, sempre o Senhor traz a novidade e a gente sempre vai respondendo a partir do nosso desejo de corresponder ao amor dele, mas também a partir da fé, sem ter certeza de que vai ser tudo do jeito que a gente teria programado. Vamos para a próxima.
Ahn, uma pergunta sobre a atualidade, né? Aqui está perguntando o que as irmãs estão achando, né? O que elas estão pensando das nomeações do Papa Leão XIV, que colocou mulheres em cargos da Cúria Romana. Então, eu não sei o que as irmãs estão achando. Todas, cada uma pode ter opiniões diferentes. Mas eu pessoalmente acho que tem algo de bastante provocador nisso. Eu acho que é muito importante pensar o lugar da mulher na igreja e o reconhecimento da sua contribuição, como também de todas as pessoas em cada condição, não só em questões de gênero. Mas também eu acho que quando a gente fala com relação ao lugar da mulher, ao lugar de um leigo, de um ministério e de outro, a gente não pode perder de vista a dimensão de serviço, né? Então, se abre um espaço a mais dentro da Cúria Romana para que uma mulher se coloque na condição de servidora da igreja, que bom, né? Agora, isso não pode se tornar um espaço de briga por poder, né? Ah, não, agora a gente tem que ir lá montar times, né? Quantos homens e quantas mulheres, né? Acho que isso não é os valores do Evangelho. Isso não é o que Deus espera de nós. Então, eu acho que é bastante pertinente a gente fazer uma discussão a esse respeito. E é importante que as mulheres, estando, né, nessas funções de liderança, elas despertem esta consciência, né? E também para os homens que lá já estão, né? Porque me parece que a gente facilmente se perde em cargos, ou seja, naquela dimensão de usar aquele espaço como poder, por vaidade, né? E eu acho que isso, como privilégio, e isso não é de acordo com o Evangelho. Então, que bom que a gente pode refletir sobre isso e ampliar os nossos espaços de colaboração e serviço ao reino, né? Aí a gente vai lá para o Evangelho de João, né? O lava-pés. E acho que é importante a gente pensar que todos devem ter esse exemplo do mestre diante dos olhos, sendo homens ou mulheres, sendo leigos ou clérigos, né? Enfim, vamos para a próxima. Essa é ótima. Com qual roupa vocês dormem? Ou é a mesma? Então, já me perguntaram isso em vários lugares nas minhas missões. Parece uma pergunta engraçada, mas muita gente tem curiosidade. A gente dorme com roupas de dormir, com pijamas, com camisolas, né? Cada irmã como se sente melhor. Claro que a gente não precisa de uma roupa especial para a noite, né? A gente dorme com algo simples, confortável também, para que a gente possa ter uma noite de sono tranquila, para poder estar bem no outro dia e servir bem, né? Até lembro o exemplo de Santa Teresa de Calcutá, que dizia que se uma irmã não dormir bem, que de manhã, a hora que ela levantar, percebendo que ela não teve uma boa noite de sono, que ela volte para a cama e não vá para o serviço, né? Ela não disse isso, mas penso eu que a missão não merece alguém mal-humorada ou estressado porque não dormiu bem. Então, a gente usa roupas confortáveis, né, para dormir, roupas próprias, né, pijamas e camisolas, conforme o gosto de cada uma, para que a gente possa descansar bem e servir melhor. Tá bom? Vamos para a próxima. Qual foi a sensação de abrir mão de tudo e seguir Cristo? Difícil responder nessa. É que a gente não pensa assim, a sensação de abrir mão de tudo. Eu acho que quando a gente pensa em seguir Cristo, o foco está no seguir Cristo. A gente não pondera o que a gente está deixando, né? Ou talvez até pondere um pouco, mas eu acho que o encantamento do chamado do Senhor é tão maior que a gente não pensa nessa dimensão da perda. Eu acho que o que a gente ganha com a presença de Deus na vida da gente nos preenche muito mais. Então a sensação
ela era de alegria, né? Porque o que vinha era muito maior, era muito mais importante, era muito mais cheio de sentido do que aquilo que estava sendo deixado. Vamos para a próxima, tem muitas aqui ainda. Como você começou a gostar de Jesus? Essa aqui é uma criança que pergunta a letrinha escrita a lápis. Eu aprendi a gostar de Jesus na minha família, no colo da minha avó, da minha tia, que eram mais religiosos do que a minha mãe. A minha mãe, né, também me ensinou muito coisas boas, mas as primeiras orações eu aprendi, sobretudo com a minha avó. Né? Ela tinha uma santinha, uma Nossa Senhora Aparecida de louça, eu ainda tenho comigo, herdei, ela já é falecida, eu herdei essa peça. E à noite, quando eu ia pousar na casa da minha avó, ela dizia, vamos dar um beijinho na santinha. E daí ela me ensinou a rezar o Santo Anjo, a Ave Maria, e a gente rezava com a santinha na mão, depois dava um beijinho na santinha e ia dormir. Então esse era o ritual das minhas noites na casa da avó. E foi assim que eu fui aprendendo as orações, foi assim que eu fui criando o gosto pelas coisas de Deus e aprendendo a gostar de Jesus, né? Como pergunta a criança. E depois, claro, com a experiência de acompanhar minha tia, que era super participativa nas pastorais e tal, aí o gostar de Jesus se concretizou no fazer parte e pertencer à igreja, que é algo que para mim também está muito na raiz da minha vocação, o amor à igreja. Próximo. Qual o principal motivo de pessoas virarem freiras? É uma boa pergunta. Primeiro, porque Deus chama. Segundo, porque existem carências no mundo. E essas carências precisam ser supridas por pessoas que se disponham a ser presença de Deus nesses espaços. Né? Eu não me lembro agora o nome do padre que dizia em uma formação: aonde tem carência, tem carisma. Né? Então, Deus suscita pessoas que respondam àquelas carências. Né? E terceiro, porque estas pessoas querem algo mais. Elas não se contentam só com comer, dormir, se divertir, ter dinheiro, ter fama. Não, elas querem dar um sentido maior também para a vida delas. Elas querem fazer a diferença. E acho que no mundo que a gente privilegia o eu, né? O si mesmo, em que eu estou no centro, um pouco egoísta, um pouco subjetivista, isso é realmente um sinal de Deus. Acho que cada vocação pode ser entendida como um milagre nessa perspectiva. Né? É Deus que coloca esse desejo no coração da gente, é Deus que nos seleciona, que nos chama, que nos interpela para dar um passo a mais e escolher ser sim. Não só dizer sim a Deus, mas ser um sim constante para o relacionamento com Ele e para o serviço às pessoas. Ok, irmã, você tem folga? Então, mais ou menos, a gente tenta ter folgas, né? A gente tem tempos livres, sim, né? Alguns, inclusive juntas, como passeios comunitários, momentos de convivência. Eu acho até que a gente deveria ter um pouco mais de cuidado com essas folgas, porque às vezes a gente acaba se envolvendo muito com as pastorais, com as atividades da missão, e acaba, às vezes, não tendo muito espaço de folga. Mas sim, ter folga não é pecado, a gente pode ter folga. Na verdade, a gente deve ter espaços de autocuidado também para a gente poder estar bem e servir bem as pessoas. Tá bom? Então, inclusive, antes de eu passar para a próxima, a gente tem também férias, né? Não é bem, férias na verdade são visitas à nossa família. Então, né, uma vez por ano, mais ou menos, né, a gente vai, visita a família, tem alguns dias de convivência com eles e também são dias de descanso, né, pra gente. Né?
nossa folga. Já se apaixonou? Então, já, né? Por Jesus. Nessa questão afetiva, não é incomum e não é extraordinário que alguma irmã sinta-se atraída por alguma pessoa, tá? Eu confesso a vocês que eu sempre fui muito focada, né, na missão e tudo mais, então eu não tive assim a experiência de uma grande paixão. Houve narrativas, né, de algumas pessoas que talvez tiveram alguma experiência mais significativa do que eu para contar, tá bom? Mas para não deixar assim muito no vácuo, teve algum momento que eu até me interessei por uma pessoa. Mas quando eu percebi que havia um interesse, o que eu fiz? Antes de que aquilo virasse uma paixão, eu já comecei a tomar consciência daquilo e alimentar de novo a minha vocação. Se eu tivesse escolhido alimentar, né, aquele relacionamento, apesar de que eu nem precisei me distanciar daquela pessoa, era uma pessoa que atuava, né, próximo por causa da missão, eu nem precisei me distanciar dela. Mas se eu ficasse alimentando algum tipo de relacionamento um pouco diferenciado daquele da missão, podia ser que crescesse e virasse uma paixão. Mas, né, da minha parte não aconteceu isso, tá bom? Aqui. Como é a vida no convento? A vida no convento é animada, é um agito. Então, em geral, claro, de segunda a sexta, né, é um diferenciado, né, do que o final de semana, mas em geral, a gente tem a gente levanta mais cedo, isso varia também conforme a missão que a gente desenvolve. Mas, de forma geral, a gente levanta de forma a que dê tempo da gente fazer as nossas orações antes de iniciar o nosso trabalho. Isso é muito importante. O nosso dia inicia com a oração. De preferência com a Santa Missa. Como nós não celebramos a missa, né, a gente depende de um padre que venha fazer isso para nós, ou dos horários das paróquias, então pode ser que a gente deixe a missa para outro horário, mas de preferência, né, a gente gosta de começar a missa com as orações e a Santa Missa. Nós temos orações próprias do nosso instituto e também as orações da igreja, as laudes, e no final da tarde as vésperas, também que a gente reza sempre comunitariamente. Fazemos também a meditação da palavra, que é para a gente ir para a missão bem abastecido, né? Bem cheios da presença de Deus, bem cheias, né, da presença de Deus. Em geral, a gente costuma fazer as refeições principais do dia também em comunidade, porque na nossa congregação a vida comunitária também é um pilar importante. Nós vamos para o trabalho, às vezes trabalhamos juntas, às vezes, né, às vezes não. Vamos para o trabalho, desenvolver a nossa missão. Fazemos então as refeições juntas no meio do dia. No final do dia nos reunimos para a oração de vésperas e adoração. Nós fazemos todos os dias meia hora de adoração comunitária, e cada irmã é também orientada, a gente é educada para isso, né? Para priorizar também outros momentos de oração fora esse. Então, nós temos o compromisso de rezar o terço individual. Algumas vezes na semana nós rezamos juntas, mas os dias que nós não rezamos, nós temos o compromisso, que nós não rezamos juntas, nós temos o compromisso de rezar o terço individualmente, pelo menos um, e temos também o compromisso de fazer a nossa oração pessoal, né? Um aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. E isso nós podemos determinar o horário, né? Não é um horário combinado com a comunidade. Depois do jantar, algumas comunidades fazem junto a oração de completas, ou também, conforme o combinado da comunidade, nós também podemos fazer individualmente a oração de completas. E o exame de consciência também, que nós achamos algo importante também para o nosso crescimento espiritual. Então, a gente também prioriza o exame de consciência. As irmãs que atuam mais nas pastorais, elas têm mais atividades também à noite. As irmãs que atuam mais em colégios, em hospitais, têm horários diferenciados. Então, tem uma variação nesses horários de missão e também, né, nos próprios horários de oração, mantendo mais ou menos esses mesmos compromissos. O final de semana também varia um pouco conforme a questão da missão.
né? Então, as irmãs que estão mais inseridas nas atividades paroquiais, às vezes elas trabalham mais no final de semana do que nos dias de semana. Mas, em geral, a gente também, durante a semana, a gente tenta ter um espaço de convivência maior, então algum dia em que a gente faz um tempo de convivência, algumas comunidades até chamam de recreio, né, para ter um tempo maior de convivência. Durante a semana também a gente escolhe um dia para fazer uma hora santa a mais em conjunto, tá? E algumas orações também, como por exemplo, as ladainhas de Nossa Senhora no sábado, as ladainhas do Coração de Jesus no domingo. Às vezes a gente encontra também algum tempo para algum passeio, né, para alguma visita cultural, alguma coisa assim. E tentamos, né, equilibrar a balança ali entre o trabalho, a oração e a nossa vida comunitária e o nosso cuidado pessoal. Algumas irmãs também estudam, né, vão para universidades, então a gente vai equilibrando os tempos. Hum. Essa também é de uma criança, e essa criança pergunta: por que não pode mostrar o cabelo? Então, não é questão de poder ou não poder, né? Mas o véu, né, esse que está na minha cabeça, a gente chama de véu, ele faz parte do nosso hábito, né? E nós temos o compromisso de usar hábito todo o tempo. Então é por isso que a gente não tira o véu, porque ele faz parte do nosso, né, do nosso compromisso com a nossa comunidade religiosa. Tem congregações também que não usam o hábito. Por que a gente usa o hábito? Isso também talvez seja uma pergunta que podíamos fazer, né? A gente usa o hábito porque ele, né, a fundadora já deu aquele sentido, né, do luto do mundo, mas também a gente usa o hábito na perspectiva de testemunho, porque ele é um sinal para as pessoas que nos veem. Algumas congregações entenderam que, do tipo de missão que elas desenvolvem, esse sinal era dispensável para que elas estivessem mais inseridas. Então, é importante respeitar também essa opção dessas congregações. E a nossa congregação, diferentemente, entendeu que, no tipo de missão que a gente desenvolve, era mais importante a gente usar esse sinal, esse testemunho, né, da presença de Deus, que a gente quer transmitir para as pessoas. Mas é muito importante ter essa perspectiva, né? Ele só tem sentido nessa intenção de ser sinal e de facilitar o nosso serviço. Então, da mesma forma, a congregação que decidiu tirar o hábito, ela entendeu que ia tornar o serviço melhor. Nossas irmãs na África, por exemplo, elas não tiram essa veste, esse hábito, mas elas colocam por cima uma roupa característica, que é usada lá de forma a criar uma proximidade, a se identificar melhor com aquele povo, porque esse é um sinal importante para aquele povo. Então a gente também pode fazer esse tipo de adaptação, vamos dizer, né? Mas não se trata de poder ou não poder, se trata de assumir, né, com fidelidade aquilo que faz parte dos compromissos que a gente assumiu com a congregação que a gente escolheu. Será que tem mais perguntinhas aqui? Mas talvez você já esteja cansado, talvez você ainda esteja curioso. Não sei se a sua pergunta foi respondida ou se você também tem outras perguntinhas. Enquanto você não manda a sua pergunta e a gente não tem um novo encontro, eu espero que, como desejava a nossa fundadora, você seja abençoado com 100 corações. Que a ternura do coração de Jesus possa te envolver e suscitar no seu coração o desejo de segui-lo, seja na vida religiosa, seja na vida consagrada, ou seja também como um leigo testemunha do amor de Deus na onde você está. Até a próxima!